Olá pessoal, estamos aqui para mais uma atividade online, né? Hoje discutindo o terceiro tópico da nossa disciplina, e esse tópico tem a ver com um aspecto que eu considero bastante importante e que deve ser sempre levado muito a sério no estudo não só das áreas de geologia em áreas urbanas, mas em qualquer estudo geológico, mas que adquire algumas características muito próprias, né, quando da atividade em áreas urbanas, que é a relação existente, né, ou pelo menos o estudo, né, dessa possível relação existente entre os aspectos geológicos estruturais que nós possamos levantar sobre a área estudada em região urbana, né, no sentido deles serem condicionantes a fatores de risco, ok? Então, a gente vai conversar aqui e passar sobre, olhar três estudos, né, que foram feitos dentro dessa perspectiva, e nós vamos ver que a gente consegue trazer para esses estudos localizados nessas áreas urbanas, desde estudos mais regionais para estudos mais específicos, certo? Essa é a ideia do que nós pretendemos fazer nesse nosso encontro. E dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar três estudos de caso, dois deles dentro da cidade do Rio de Janeiro, um deles referente ao Pontal da Joatinga, né? Outro ao local chamado Furnas de Agassiz, né? Que é um campo de blocos na parte interna do maciço da Tijuca, e um terceiro caso, fora da cidade do Rio de Janeiro, mas na periferia da cidade do Rio de Janeiro, referente a um movimento de massa gravitacional ocorrente dentro de uma pedreira, né? A pedreira Exã, a pedreira Santo Antônio, é uma grande pedreira da região e que convive até hoje com uma não solução, né, definitiva para um problema acontecido há alguns anos atrás, que foi um grande movimento de massa dentro da área de produção, que afetou inclusive a produção, fechando durante parte do tempo a pedreira. Bom, a gente vai começar conversando um pouco sobre as características geológicas estruturais referentes a essa área que corresponde ao Pontal da Joatinga. O Pontal da Joatinga, ele é essa pequena área aqui, tá? Essa aqui é a praia da Joatinga, né? E aqui é uma visão da Barra da Tijuca, final dos anos 50, ainda desocupada totalmente. Aqui, Praia de São Conrado, Morro Dois Irmãos. Aqui ao fundo, isso aqui é o Corcovado, né? Aqui é a Pedra da Gávea, a Agulhinha, a Pedra Bonita está aqui atrás, e aqui nessa região, nas proximidades do canal de Marapendi, foi a área onde começou, onde se iniciou, digamos assim, a ocupação da Barra da Tijuca, né? A chamada Barrinha, né? Que hoje, né, tem aqui uma visão um pouco mais nova. Essa foto tem uns 10 anos atrás, tirada de helicóptero. A gente vê que a ocupação já é bastante intensiva, né, e hoje ainda mais. Algumas coisas aqui devem ser realçadas. A princípio, né, eu chamo a atenção exatamente para a morfologia, né? A gente vê que tem uma série de picos associados a uma série de vales, né? Tá aqui um vale bem definido, né? Marcado aqui pela presença dos Dois Irmãos e aqui pelo pico da Pedra Bonita, né? Esse vale ele meio que se repete aqui, só que ele não tem continuidade para o mar, né?
Então, tem uma série de aspectos associados à estrutura que a gente vai discutir aqui e que, de certa forma, vai condicionar a presença desse pontal. Esse pontal, né, é um braço, né, de rocha que ainda não foi tomado pelo mar, e aqui no fundo ele tem um vale, ele tem uma quebra, e essa quebra a gente vai ver está associada à presença de um grande dique de basalto, né, um diabásico, né, na verdade chega a ser até um galo, porque ele é tão grande que ele tem uma variação textural, né, e que é uma feição bastante interessante porque ela é repetitiva para outros pontais, né, mais localizados ao sul, né, lá no Recreio dos Bandeirantes e lá na região de Guaratiba. Então a gente vê que tem um trend, né, um trend nordeste que na verdade condiciona o aparecimento desses pontais. Isso vai ser um fato bastante interessante e bastante importante que a gente vai ver durante a nossa apresentação e a nossa discussão aqui. Tá? Uma condicionante geológica importante é a presença em muitos topos de morro, né, de material granítico. Esse material granítico ele tanto pode estar associado ao magmatismo Pedra Branca quanto ao magmatismo Favela. De qualquer forma, esses dois tipos, né, de granitos, eles apresentam uma isotropia muito maior quando comparado com as rochas encaixantes, já que as rochas encaixantes são deformadas, né, e metamorfizadas e têm planos de foliação muito bem definidos. Então, a isotropia desses granitóides, que não são deformados, garante a eles um nível de resistência um pouco maior em relação ao processo intempério. Então, eles funcionam como umas chapinhas no topo desses morros, né? Eles protegem, de certa forma, parte desses morros. E aí, esse relevo que a gente vê aqui na cidade do Rio de Janeiro, todo cheio de picos, é muito condicionado à presença desse material granítico, tá certo? Então, um outro fator que também impõe uma questão morfológica interessante é que a própria rocha encaixante ela atua de maneira diferente em relação ao processo intempério. Quando a rocha encaixante relativa a material, por exemplo, como a que forma a base da Pedra da Gávea, né, que são facoidais, o nível de resistência desse material é maior do que quando associado aos granada biotita ignacis ou aos biotita ignacis, né, que formam essa região aqui. Então, a gente tem a formação desses vales, né, cavados em função de um nível de resistência menor das rochas que compõem essa área e um nível de resistência maior dado pela presença desses gnáceos facoidais acaba gerando esses pináculos, né, onde no topo deles eventualmente a gente tem um material granítico, como é o caso da Pedra da Gávea. Tá? Então, o tipo de rocha, né, o modelo de emplacement dessas rochas, esses granitos eles têm um modelo, né, de colocação estilo Dick-Seal, portanto eles se abrem, né, em crosta inferior, mas com uma inclinação relativamente baixa, eles ficam como se fosse uma casca por sobre esses morros e com isso há um diferencial no processo erosivo em relação, quando comparado, né, a gente faz a comparação entre a resistência à erosão desses materiais graníticos dessas rochas mais foliadas. E dentro dessas rochas que já têm deformação, que são foliadas, há também diferenças em função, aí, no caso, das composições, certo? Bom, é nítido também a presença, né, de planos de falha nessa região. Né? Quando a gente olha essas superfícies retificadas lá no Dois Irmãos, com essas superfícies retificadas aqui na Pedra da Gávea, com a superfície retificada lá embaixo no Corcovado, né, a gente consegue traçar um caminho que mostra um deslocamento de um falhamento normal que está assinalado do ponto de vista da direção, né, por essas duas linhas paralelas. Tá? Então, é uma direção mais ou menos norte 30, norte 35 oeste, portanto, né, uma direção SWNE, né,
E o que é muito interessante, que vale a pena guardar, é que, na verdade, os diques, né, que se posicionam ao longo dessa encosta, eles aproveitam essas direções. Portanto, são direções, são lineamentos, são planos de fratura, são fraquezas na crosta, né, que quando um evento mais tardio, como o associado a esse posicionamento desses diques de basalto, eles vão se aproveitar, né, dessas fraturas para ascenderem a posições mais rasas da crosta. Tá? Então, essa direção nordeste, sudeste, nordeste, sudoeste, ela é extremamente importante na geologia do Rio de Janeiro e ela é condicionante muito forte de uma série de eventos geotécnicos que a gente já vivenciou ao longo do tempo na cidade. A feição também que a gente pode, então, agora realçar é que na mesma direção, né, essa direção aqui, que condiciona o falhamento, a gente tem o posicionamento tardio, né, de diques, né, que variam composicionalmente, mas essencialmente são rochas magmáticas de composição básica. Na verdade, a variação composicional não é tão grande, mas a variação textural pode ser bastante expressiva. E um exemplo, um dos melhores exemplos que a gente tem é exatamente aqui no Pontal, né? Essa área aqui rebaixada, que corresponde ao aparecimento de um dique, né? Um dique de rocha básica, que tem uma variação textural bastante impressionante, sendo que o miolo dele, né, a parte mais interna desse dique, tem uma composição gabroide, enquanto a lateral, né, a parte externa de contato com a rocha encaixante, é uma rocha muito fina, né, é um basalto muito fino. Então a gente vê aqui que, na verdade, esse dique tem cerca de 70, 75 metros de espessura, então ele apresenta uma variação bem interessante do ponto de vista textural e, eventualmente, mineralógico, da borda para o centro, mostrando as condições de cristalização dele. Mas é importante realçar que a direção, o posicionamento desse dique, né, vai mais ou menos nessa direção, que é a mesma direção desse plano que provocou o afastamento dessas encostas. Portanto, esses diques eles se posicionam aproveitando as estruturas prévias existentes. Tá? E aqui a gente vê também uma quebra de relevo, né, que se repete, né, e que mostra a atuação dessa feição estrutural como condicionante geomorfológico. Né? Então, quando a gente olha para a morfologia dessas rochas, a gente não pode esquecer que ela pode estar sendo condicionada por um fator geológico, né, estrutural, que é preciso ser identificado, ou pelo menos investigado, e que ele tem que ser considerado em todos os níveis. Né? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente é que aquilo que a gente consegue observar do ponto de vista regional, ele, na verdade, ele é uma feição que tem penetração, portanto, é uma feição repetitiva e penetrativa. Então, ele vai atuar também em níveis de observação, em níveis de exposição mais restritos, mais detalhados. Tá? Então, aquilo que a gente vê do ponto de vista regional, a gente vê também do ponto de vista local mais específico, certo? Não vamos esquecer disso. E a gente mostra aqui, então, né, em imagens também de helicóptero, né, já nos Dois Irmãos, aqui a gente tem, né, a comunidade, aqui é o Hotel Sheraton, né, a praia de São Conrado, praia do hotel, e aqui a gente tem os Dois Irmãos. A Pedra da Gávea está lá ao fundo, está aqui, ó. Aqui dá para ver nitidamente, né, que ela tem uma quebra bastante importante aqui também no relevo, que é basicamente a mesma que a gente viu lá anteriormente. Tá? E aqui no Dois Irmãos, que basicamente é um conjunto formado por material gneissificado, né, gneiss fracoidal, as rampas, né, as rampas provocadas exatamente por esses planos de falha que a gente pode observar nessa região. Tá? Aqui já é o Leblon, tá certo? A Rocinha, na verdade, está aqui atrás. Né? Então, a gente tem
na verdade, uma parte, né, dessa montanha com uma inclinação bastante expressiva, mas ainda assim, digamos, um plano inclinado, aí na faixa dos 45 a 60 graus, mas a outra vertente, que é especificamente melhor definida, visualmente mais definida, a gente tem uma queda a 90 graus, o que torna todo e qualquer movimento que aconteça nessa parte superior tremendamente importante do ponto de vista das consequências na área mais baixa. Tá? E ainda assim, né, a gente vê a área fortemente ocupada. Né? Então, isso acarreta alguns problemas. A sorte, por enquanto, é que não há uma grande quantidade de blocos soltos nessa área aqui, portanto, o nível de perigo, né, de escorregamentos para essa região aqui, nesse momento ainda é baixo, mas existe, acontece toda hora, né, deslizamentos, na verdade, de solo residual, principalmente nessa região aqui. Essa aqui é a Niemeyer, a Avenida Niemeyer, que inclusive teve interditada aí durante quase um ano por causa de um escorregamento acontecido exatamente nessa área aqui, tá certo? Então, esses escorregamentos na Niemeyer eles são reincidentes, a gente vai falar sobre eles em algum momento, tá? Mas esses aqui, nesses planos de ruptura, não, porque esses planos eles praticamente não desenvolvem solo residual, nem tem, por conta da inclinação, né, blocos acumulados. Essas outras duas imagens são exatamente para a gente observar essa relação entre a estruturação regional, né, com o efeito no padrão geomorfológico. Então, aqui, nitidamente, a gente vê uma rampa, né, uma rampa padrão, um pedimento, possivelmente, que vai se formando aqui, né, formado aqui pela Pedra Bonita, o Mirante do Meio, o Mirante Chapecó, a Pedra da Gávea está lá mais ao fundo. Se a gente projetar isso aqui num plano, a gente vê que a gente consegue ligar uma coisa na outra. Tá? E aqui, já olhando mais a parte próxima ali do Jardim Botânico, né? Mas ainda olhando a partir da Pedra Bonita, a gente vê o Corcovado, né? O Morro do Sumaré e esse padrão de vale que representa a ocorrência de rochas menos capacitadas à resistência à erosão, normalmente são os quinzigíticos, os biotita granado gneiss quinzigíticos, que são mais facilmente erodidos, né, deixando então essa marca característica que é a formação desses vales. Nessas áreas mais superiores, ou a gente tem um material granítico predominante, ou tem um gneiss facoidal predominante. E nessas áreas mais onde a erosão se mostra mais avançada, a gente tem rochas um pouco mais fragilizadas, que são os biotita gneiss e os granada biotita gneiss, tá? Então, essa é uma clara relação, por exemplo, entre composição da rocha e sua estrutura, né, do ponto de vista da formação das foliações, das dobras, com o processo erosivo. A gente já consegue definir aqui na cidade do Rio de Janeiro uma tipologia de movimentos gravitacionais associados a esses tipos de gneiss que quase sempre são escorregamentos, né? Justamente pelo fato da percolação da água se mostrar mais fácil ao longo desses planos, ao longo dessas estruturas, dessas foliações, né? Em contrapartida a uma resistência maior apresentada pelos gneiss facoidais, que apesar de deformados, metamorfizados, não desenvolvem uma foliação plano paralela muito bem definida. E em função da grande quantidade de facóides, né, de megacristais, o poder de resistência à erosão dessa rocha também é um pouco maior. Então, cria essa diferenciação erosiva, digamos assim, provocando a formação de relevos de padrões diferentes. Bom, o Pontal da Joatinga, como eu falei, ele está separado, digamos assim, da área do maciço da Tijuca pela presença, né, de uma quebra no relevo muito forte,
marcada por um processo de erosão diferencial, né, assinalado pela presença, no caso aqui, desse corpo magmático, um dique de composição basáltica, que varia em termos texturais, desde tipos bem afaníticos na borda, até tipos de granulação média no centro. Portanto, a gente tem desde basaltos, propriamente dito, né, passando ali por diabásios e tal, e doleritos, né, alguma coisa assim, chegando a gabros, tá, na parte central. Esse clube, né, há um clube aqui na parte que ocupa, né, o pontal da Joatinga, que é o chamado Clube Costa Brava, né. Ele teve o processo de construção dele iniciado em 62 e na época foi uma obra de engenharia bastante importante, né, principalmente se tratando, né, para a locação de um clube, né, que envolveu não só a abertura de uma estrada de acesso, como a construção de pontes e uma série de cortinas para permitir, inclusive, o uso da água do mar para formar uma piscina. Evidentemente que ele não fica imune aos processos geológicos, né? E ao longo desses 50 anos, aí, quase 60 anos de existência do clube, alguns acidentes geológicos, né, aconteceram por lá e nós, com uma certa constância, a gente visita esse local, principalmente por conta da presença, né, desse afloramento desse dique, como eu falei, ele tem aí cerca de 75 metros de espessura e que a gente aproveita, nesse caso, para falar, né, sobre o magmatismo associado a esse evento tardio, né, cretácico, e falar também das rochas encaixantes que são visíveis lá. E aproveitamos para falar sobre a geologia estrutural, que também fica evidenciada lá, por conta da possibilidade de vermos, né, essas áreas de contato também, como elas são afetadas pelas intrusões magmáticas. Tá? Então, aqui algumas outras visões, né, da época ainda inicial da ocupação, né, a construção da sede propriamente dita do clube, a construção da ponte que dá acesso a essa sede. Tá? Aqui já a piscina lá do topo já construída, e aqui a sede baixa, né, como é chamado, onde tem a piscina natural sendo construída. E essas imagens elas já permitem que a gente, né, observe duas características. Né? Se a gente olhar bem essa parte aqui, né, do maciço rochoso, a gente já vê claramente um processo de foliação intensiva, né, bem marcada nas rochas presentes, bem como os cortes, né, associados principalmente às ondas, né, limpando o talude, deixando um talude com uma superfície bastante retificada, né, bastante inclinada. Isso fica claro também nessa região aqui. Então essa é a área, digamos assim, que sofre uma influência direta das ondas do mar. Né? Tanto é assim que na área mais baixa, onde o dique passa, né, que é essa área aqui, isso aqui é o dique, né, foi construída aqui uma grande cortina, tá certo, de proteção, que vai dar origem para uma passagem, né, à formação de uma piscina de água salgada, tá certo? Nessa área a gente vai ver daqui um pouco mais. Então aqui já, né, imagens mais recentes, onde a gente vê agora o clube, né, a área ocupada do pontal, com a piscina superior, e aqui a área mais baixa. E aqui nitidamente, né, a gente vê um contraste, né, um contato muito bem marcado nessa área, entre a rocha encaixante, que é o nosso gneiss facoidal, e o nosso dique, né, de rocha básica, né, de rocha de composição básica, que varia texturalmente, como eu falei, dessa região aqui, de um basalto afanítico, com uma tilde margem muito bacana, muito bem marcada,
e engrossando, digamos assim, né, a sua textura, até que nessas áreas mais centrais a gente tem a ocorrência, então, de rocha já com composição gabbroica. Essa aqui é a tal piscina de água salgada, né? E a gente vê que ela foi construída, né? Pelo rebaixamento, ou pela retirada de blocos desse dique aqui, né? Essa piscina está aqui atrás, tá? Mas preservou, até por uma questão, sei lá, estética talvez, parte dos diques lá dentro, e a gente observa, né, algumas texturas, então, associadas a esses diques, olhando a piscina cheia, tá certo? Bom, nessas imagens aqui a gente pode observar a área, né, aqui em cima, a área referente à piscina, né, de água salgada. Chama a atenção aqui, ó, né, para essa quantidade enorme de planos super bem definidos e espaçados, o que gera uma quantidade de blocos muito grande. E aqui a piscina é esvaziada, né, num momento de inspeção. Aqui está o nosso grande amigo Cláudio Amaral, né? E o que a gente observa quando a gente tem a possibilidade de olhar essa piscina esvaziada é a questão da quantidade muito grande de fraturas que podem ser observadas, né, nessa rocha, nesse gabro, tá certo? Essas fraturas, em geral, elas apresentam características que são facilitadoras de geração de blocos pequenos, que é uma interrelação entre uma fratura relativamente plana, está aqui o Cláudio em cima de uma delas aqui, né? Então, uma fratura praticamente horizontal, com outra praticamente vertical. Nos locais, evidentemente, onde há o cruzamento desses planos, a geração de blocos, nesse caso, é facilitada, como a gente pode ver, né, nesse ponto aqui, né? Então a gente vê que um bloquinho já saiu daqui, assim como esse bloquinho aqui é uma questão de tempo para sair, assim por diante. Nesse caso aqui, atrás do Cláudio, por exemplo, a gente já tem a saída, né, de um bloco maior, sempre condicionado, né, por essa relação entre esses três planos aqui, tá? Essa frente aqui, essa fratura aqui, na verdade, representa também esse tipo de plano, né? Então, a gente vê que essa rocha, ela de certa forma, ela reproduz aquilo que a gente viu no maciço, né? No maciço, na observação regional. Um plano interdefinido com outro, né? E eventualmente provocando a perda de qualidade do maciço rochoso. Além disso, né, eu volto a insistir, essas áreas que ficam submetidas aqui às ondas do mar, né, elas, obviamente, elas recebem outros impactos, né, o impacto da força mesmo, da onda, né, que vai desgastando esse material, vai facilitando o desgaste desse material e vai abrindo cada vez mais esses planos, gerando cada vez mais esses blocos, tá certo? Então, é uma situação que a gente observa aqui, mas que a gente vai ver, ela se repete, né, basicamente para todas outras situações similares. É essa conjunção desses planos de fratura gerando, né, os blocos, soltando esses blocos, tá? E isso é uma feição regional que é herdada, né, digamos assim, durante o posicionamento das rochas. Aqui mais alguns exemplos, né, referentes a isso. A gente tem aqui os vários blocos, vocês observem que são blocos, né, de tamanhos variados, blocos médios, blocos maiores e por aí afora. Os padrões aqui, ó, repetitivos, tá certo? Né? Padrão horizontalizado, com padrão verticalizado. Aqui fica muito bem marcado, né, essa questão. Então, é algo que não pode ser ignorado. Aqui é a mesma feição, ó. Olha lá. Aqui, com esse plano, outro aqui definido. Cadê o bloco? O bloco saiu. E o contato, né? Essa área de contato acaba que essa rocha muito quente acaba provocando modificações bastante importantes e sensíveis na rocha encaixante. A transferência de calor que ocorre, né, nessa região aqui
pode afetar essa rocha encaixante por vários métodos, né? E ao longo desse local, a gente observa uma série de modificações na rocha encaixante, né? Com modificação mineralógica que leva a uma alteração hidrotermal bastante importante e que leva a um desgaste maior à rocha, é facilitadora, né, do desgaste da rocha, formando esse tipo de estrutura que a gente está vendo aqui. Olha o plano da foliação aqui super bem definido e a falta, tá certo, de alguma coisa que já foi erodida, né, ao longo do tempo. Tá? Evidentemente que se esse processo aqui se propaga, né, isso vai gerar, evidentemente, um desgaste muito grande e eventual rebaixamento desse material, gerando um acidente. Então, esse banquinho que foi colocado aqui para apreciação da paisagem, né, com o tempo ele se torna um local de alto risco, porque a possibilidade dessas partes superiores aqui caírem em cima do banquinho se torna cada vez mais verdadeira com o passar do tempo. Aqui alguns efeitos na encaixante, né? Só para observar que aquelas estruturas que a gente vê lá na rocha intrusiva, né? No material básico intrusivo, a gente reproduz nas encaixantes também. Então estão aqui aqueles planos, tá certo? E esses planos têm o mesmo efeito de gerar blocos, só que aqui ainda tem um plano da foliação, que é um agente facilitador da percolação da água, né? E que é, obviamente, facilitador também da geração de outros blocos, tá certo? Então, a gente vê que o padrão erosivo, ele se repete, né, de uma forma um pouco diferente, mas ele se repete também na rocha encaixante, né, da região. E aqui esse trecho aqui, né, na verdade, corresponde a um braço do dique que já foi erodido. É um material que tem uma capacidade de erosão maior, uma capacidade de ser erodido maior do que a encaixante, né, um material mais fragilizado por conta da sua composição, tá certo? E aqui a gente observa também uma textura interessante, que é a textura facoidal, onde a gente vê, né, o alinhamento, né, dos grãos de feldspato. Isso aqui é tectônico, tá certo? Né? A gente vê esse alinhamento e a gente vê que ao longo do processo que gera a erosão, o material em torno desses facóides, por serem menores, por ser um material biotítico, né, e tal, ele acaba sendo erodido com mais facilidade, né? O quartzo, que é mais resistente, fica solto e acaba indo embora, não por um processo químico, mas por um processo mecânico, deixando, né, realçando a presença, então, dos facóides, dos megacristais de feldespato. Tá? Isso é uma feição também que é relativamente comum a ser observada. E aqui as áreas já um pouco mais afastadas, né, dessa área de dique, mas não menos importantes do ponto de vista da nossa preocupação, né, em relação ao risco. A gente vê aqui nitidamente, né, uma área, né, uma pequena área aqui, afeita a um processo de risco bastante intensivo. Né? A gente vê que, na verdade, boa parte desse material já rolou, já foi embora, já foi desgastado, e a gente vê uma nítida, né, uma nítida abertura, né, uma fratura de alívio muito grande aqui na base desse conjunto, tá certo? E o aparecimento de rachaduras verticalizadas também. Então, a tendência, né, e aqui uma esfoliação no plano da foliação. Então, a gente vê que isso aí é algo que não se sustenta. Aí a questão é, há necessidade de se fazer uma obra? Não. Por quê? Porque, na verdade, essa é uma área que não causa, é uma área de risco de queda de blocos, mas ela não tem um efeito catalisador do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista de vida. Então, não justifica muito gastar dinheiro aqui para segurar esse bloco no lugar. A gente deixa a ação natural acontecer e torce para que quando esse negócio cair não tenha nenhum pescador, né, nessa área aqui, porque essa é uma área que o pessoal gosta de vir para pescar. Inclusive esse muro que está aqui, que é um murinho de arrimo,
ele já foi feito a partir de blocos que foram desmontados, tá certo? Foram desmontados, são blocos que já caíram, né? Sabe-se lá quando, mas que já estavam aqui, estavam instáveis, eles foram desmontados, foi feito esse muro de arrimo coberto e feito aqui um pequeno jardinzinho, tá certo? Mas isso aqui não tem nada a ver com contenção, isso tem a ver só com aproveitamento melhor da área para a criação dessa área de lazer, tá? E evidentemente que quando o cara vem aqui pescar, né, ele está correndo o risco de ser no momento em que isso aqui vai escorregar, porque é uma questão de tempo, tá certo? O peso exercido por todo esse conjunto aqui, né, e a gravidade, e o plano liso, já definido, coincidente com a foliação, a fratura de alívio, já com uma abertura aí na faixa de quase 2 centímetros, está, né, na cara que em algum momento isso aqui, a lixiviação, inclusive, né, do material ao longo da fratura de alívio, o aparecimento dessas quebras verticalizadas, evidentemente que ao longo do tempo isso aqui está fragilizando cada vez mais e em algum momento, isso pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos, mas em algum momento isso vai efetivamente sair do lugar e vai descer. Essas imagens também ali, mais ou menos próximas a esse outro local que a gente estava falando, elas são importantes só para realçar a questão da erosão diferencial, né? Então a gente tem aqui o nosso Biotita ignitis, predominantemente Biotita ignitis, um Biotita ignitis quinzigítico, né? Portanto com alguma granada, intercalado, né, com pequenas granulações graníticas, né? E a gente vê nitidamente uma diferença, né, no comportamento do processo erosivo. Mas eu chamo a atenção ainda para a observação de que os planos da foliação são sempre, né, definidores da formação desses blocos. Tá? No caso aqui, evidentemente, são bloquinhos pequenos que vão cair em algum momento. Isso aqui, por exemplo, já está quase solto, por aí afora. Mas a gente tem esse tipo de padrão repetitivo em mega escala. Portanto, quando a gente estuda os escorregamentos em mega escala, a gente está vendo, na verdade, feições exatamente como essas aí, essas relações interplanares, tá certo? E, evidentemente, temos que ter em mente que cada material tem um comportamento mecânico diferente, tá certo? E ele vai responder ao processo erosivo, ao processo de intemperismo, ao processo de alteração de forma diferente. E esse processo vai ser subordinado, evidentemente, à sua composição e à sua textura. Então, todos esses fatores geológicos têm que ser levados em consideração no momento em que a gente está estudando um movimento de massa já acontecido ou uma área com potencial para que um movimento de massa aconteça. Esses fatores têm que ser levantados, têm que ser compreendidos e têm que ser quantificados, tá certo? Dentro de um processo de definição de risco geológico. A segunda área que a gente vai abordar é a região conhecida como Furnas de Agassiz. Né? Agassiz é esse cidadão que está aqui nessa imagem, né? Foi um pesquisador tremendamente importante, tá? E ele veio ao Brasil convidado por Dom Pedro II para estudar as feições geológicas daqui da corte. E ele foi um cara que trabalhou muito lá na Suíça com definição paleontológica e principalmente com glaciações. Foi o primeiro cara que trouxe essa relação, né, da grande quantidade de fósseis com eventuais períodos glaciares e tal. E ele, quando chegou aqui, foi visitar as Furnas, né, chamado Furnas pelo acúmulo de blocos. Ele olhou para aquilo e ele definiu que aquilo tinha sido efeito de uma glaciação, né? Ou seja, aquele conjunto de blocos, né, representaria o descongelar de uma geleira que teria ocupado essa região toda. Existe um trabalho, né, clássico do Agassiz, publicado lá nos Estados Unidos, no final dos anos 1800, né, onde ele advoga essa origem para esses blocos. Evidentemente que hoje a gente sabe que não teve glaciação nenhuma, né? Na verdade aquilo ali é um depósito de talos, né?
fruto de escorregamentos reincidentes naquela região que trouxeram, né, dessa área aqui, tá? Onde a gente tem a ocorrência de um granitóide chamado granito favela, que é o último estágio, né, magmático associado à orogênese brasiliana, né? É uma rocha muito isotrópica, acinzentada, e essa região toda aqui foi afetada ao longo de muitos milhares de anos, a gente estima, por escorregamentos reincidentes que entulharam essa região aqui marcada por esse círculo branco, né? Entulharam com uma variedade enorme, com uma quantidade enorme de blocos. Tá? Então, esse é um exemplo clássico, né, de uma interpretação. Você traz uma ideia externa que se sustenta, a gente vai ver algumas imagens aqui, e parece mesmo que é um acúmulo, né, de uma geleira que descongelou e deixou aqueles mega blocos ali. Né? A gente vê até algumas coisas que ele vai interpretar como estrias, né? Que na verdade são as nossas fraturas, mas que depois, evidentemente, ao longo do tempo, a gente viu que não há evidência qualquer de atividade de geleira e que tudo isso representa, na verdade, um depósito de entulhamento, né, de blocos associados a escorregamentos reincidentes acontecidos ao longo, sabe-se lá de quantos milhares de anos, ao longo desse vale aqui. Tá? Aqui é só mais um mapinha mostrando isso. A gente está bem no centro do maciço da Tijuca, a entrada principal do parque fica por aqui. Tá? E aqui, essa é uma outra característica interessante, né, que por vezes a gente não leva em consideração. O olhar, né, por fotografia aérea, por imagem de satélite, seja lá o que for, por vezes ele é enganoso. A gente olha para essa região aqui e o que a gente vê é um monte de árvorezinha, claro, já tem essa ocupação aqui, né? Tem a ocupação aqui ao longo da estrada, mas o que eu posso dizer para vocês é que debaixo dessa árvore é onde está exatamente o entulhamento dos nossos blocos, que ficam escondidos nessas imagens. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente leva em conta só as imagens como elemento definidor, né, de presença ou não do material. Então estão aqui os blocos. Né? Esses são os blocos entulhados. Né? Vocês veem que o tamanho deles são bastante expressivos. Tá certo? E quando o nosso amigo H6 olhou para isso, viu esses blocos todos, né, ele se transporta para aquilo que ele conhecia, né, que eram os depósitos de geleira, que têm uma capacidade gigantesca de movimentar material, né, principalmente nas suas laterais, nas suas morainas, né? E ele falou, não, isso aqui passou uma geleira por aqui, né? E carregou, arrancou, quebrou esses blocos, tá certo? E depois essa geleira, obviamente, descongelou e os blocos pararam de se movimentar e ficaram entulhados. Então isso representaria uma frente de geleira, representaria uma moraina central de uma geleira. Tá? Então estão aqui, né, são blocos enormes, alguns blocos de 500 metros cúbicos, 600 metros cúbicos. E uma feição muito interessante desses blocos é que, em função da sua homogeneidade textural, sua homogeneidade química, sua homogeneidade mineralógica, né, ele tem uma isotropia muito grande. Então, esses blocos arredondados, eles funcionam mais ou menos como funcionam os basaltos com as suas esfoliações esferoidais. Então, ele vai largando, né, coisas desse tipo aqui. Ó, tá? Ele vai, agora, né, com esse esquenta-esfria, né, típico da cidade do Rio de Janeiro, ele vai se arredondando porque ele vai perdendo as camadas laterais, mas ele surge mais ou menos como um paralelepípedo, né? Porque ele é condicionado por aquele mesmo padrão de fratura estrilinear que a gente viu, tá certo? Uma fratura, duas fraturas mais ou menos verticalizadas, condicionadas por uma fratura horizontalizada. Com isso você gera então um paralelo, né? Você gera um paralelogramo, né? Que ao longo do tempo, então, a parte mais externa desse material, por conta da isotropia, começa a se desplacar. Né? O esquenta esfria, né? A quantidade de chuvas, as temperaturas muito altas, as variações no nível de umidade, acaba liberando essa casca mais externa, gerando feições desse tipo aqui. Tá certo? Essa é uma característica
que a gente associa direto a esse granitóide que a gente chama de granito favela. Tá? Aqui, aproximações dele, né? É claro que vocês vão ter que acreditar na isotropia que eu estou dizendo, porque não dá para ver exatamente nesse caso, mas feições desse tipo aqui, com blocos, né, formando esses tunelamentos, digamos aqui, né, que a gente pode observar aqui nessa região, a explicação que ele tinha é, pô, como é que movimentou isso? Só uma geleira movimenta isso, porque era isso que ele tinha visto, evidentemente, lá nos Alpes, né? Mas a gente, depois, com o tempo, viu que, na verdade, não tem geleira e que a grande questão aqui é um movimento gravitacional, né, associado à queda desses blocos muito grandes vindos daquelas regiões mais altas do maciço da Tijuca. E essas feições aqui, ó, no chão, que levaram ele também a pensar, olha aqui, estão aqui as estrias da geleira, né? Estão aqui as estrias da geleira. Quando, na verdade, o que ele estava vendo era exatamente a representação desses processos de fraturamento. Tá? E a gente vê aqui, ó, claro, né, a gente está num plano XY, então a gente vê dois dos planos aqui já se entrecortando aqui. Né? Tá? Ele associou essas lineações, esses planos, né, à passagem, né, da geleira, né, às estrias, né, que as geleiras costumam deixar nas rochas pelas quais elas estão passando por cima. Mas o HC estava equivocado, na verdade, esses aqui são os mesmos planos de fratura que a gente viu lá quando estava vendo a Joatina. Tá? E esse aqui é o nosso terceiro caso. Né? Aí é um caso mais específico, associado a um processo, já em Nova Iguaçu, né? Está fora da cidade do Rio de Janeiro, dos limites da cidade do Rio de Janeiro. Né? Esse aqui é o maciço de Jericinó-Mendanha, tá certo? E a nossa pedreira está aqui. Né? A Dutra está passando por aqui, então lá da Dutra a gente consegue ver essa pedreira, ela é muito grande. Tá? E é um caso bastante interessante, porque se vocês, a gente está fazendo uma aproximação aqui, né? Se vocês observarem, a gente tem aqui, ó, nessa área, um grande movimento de massa dentro da área produtiva. Tá? E isso é ainda, na verdade, um problema para, enfim, para a empresa, né? Porque ela ainda não resolveu isso aqui de uma maneira satisfatória. E a própria planta, né, da produção, a planta de produção, das frentes de produção, teve que ser modificada para atender essa nova realidade. Uma questão relevante na pedreira Irazã é a proximidade dela com o maciço de Jericinó-Mendanha. Para quem não sabe, o maciço de Jericinó-Mendanha, principalmente Mendanha, ele representa a ocorrência de uma enormidade de tipos de rochas alcalinas, de texturas extremamente variadas. Né? São rochas hipoabsais, são neferinas-sienitos, são rochas vulcânicas dos mais variados tipos, né? Todas elas de composição alcalina, e isso impacta diretamente a frente de produção. Né? Esse aqui é um visual, né, da frente de produção, onde a gente pode observar, né, uma intercalação gigantesca de rochas encaixantes, né, com os diques que interpenetram todo esse material. Tá certo? Então, isso é um fator, né, a presença desses diques, dependendo do tipo de produção que a pedreira está tendo, pode ser um problema. Há algumas construções que exigem, né, uma qualificação do material que a pedreira pode não atender por conta dessa mistura de componentes. Porque, evidentemente, isso aqui impõe níveis de resistência diferentes para esses materiais. E para alguns tipos de construções, isso não é aceitável. Então, isso se torna um problema do ponto de vista gerencial da pedreira. Mas voltando ao aspecto da geologia estrutural, evidentemente que esses diques, né, já mostram aqui, eles estão condicionados. E para a gente entender esse condicionamento, a gente realizou um trabalho bastante extensivo dentro da frente de produção, dentro da área, né, completa da pedreira,
com levantamento de dados estruturais. E esses dados eram referentes a medições das fraturas, né, em todas as direções que se apresentasse, medição e qualificação das fraturas de alívio, né, também isso era um fator bastante importante, definição dos pontos onde a gente tinha a observação de confluência dessas fraturas, definição dos pontos onde a gente observava o efetivo corrimento, né, de água pelos planos dessas fraturas, tá certo? Além, obviamente, de marcar, né, geologicamente a tipologia das rochas. Tudo isso, né, foi produzido numa escala de observação de grande detalhe, né, 1:500, tá certo? Que é o tipo de trabalho necessário para a gente ganhar o detalhamento suficiente para a interpretação conjunta de todos esses aspectos, tá certo? Né? E esse mapeamento, ele nos fez ver a ocorrência, né, a presença de dois conjuntos, digamos assim, de planos de fraturas. Um que a gente chamou, né, atribuiu o termo não sistemático, que era relacionado aos diques de composição traquítica, portanto, de uma rocha alcalina, que, os não sistemáticos associados às rochas encaixantes e os sistemáticos associados à presença das rochas alcalinas, principalmente em relação aos diques traquíticos, tá certo? Então, a conjunção desses dois sistemas gerava uma quantidade bastante grande, né, de feições ortogonais. Ou seja, toda pedreira, na verdade, parecia um grande paralelogramo, né, onde uma quantidade de blocos bastante grandes ficavam soltos em função da existência desse padrão ortogonal. Isso é bom, por um lado, do ponto de vista da produção, que se você utilizar corretamente, né, essas feições, você consegue derrubar material com a utilização, consegue derrubar o volume de material pretendido com a utilização de menos componente exclusivo. Mas, ao mesmo tempo, se você também não tem esse controle, você pode, na verdade, provocar desmoronamento da tua frente de trabalho, exatamente, né, porque você pode estar gerando, né, uma dissociação ao longo desses planos de fratura e, a partir daí, aquela conta que é feita pelo engenheiro de Minas para descer um certo volume de material pode se propagar e descer muito mais material do que o esperado. E, obviamente, material sem controle. E isso também pode implicar na questão dos escorregamentos, dos movimentos de massa gravitacional que podem ocorrer ao longo, né, das bermas, ao longo das várias frentes de produção já abandonadas e que não recebem necessariamente o tratamento devido. Do ponto de vista estatístico, a geração desse diagrama de Roseta mostra claramente, né, essa questão da feição ortogonal. Nós temos uma concentração, né, bastante grande de pontos que apontam fraturas, né, direcionadas aqui para nordeste, tá certo? Variando aí entre norte 10 e norte 40 este, e um outro conjunto, predominantemente na faixa de norte 40 oeste, né? E a conjunção óbvia, né, desses dois planos gera o nosso padrão ortogonal, também observado nas rochas que nós pudemos estudar. Outras feições que a gente pode tirar, evidentemente, a partir, né, desse estudo estatístico desses dados de fratura, a partir da construção desses diagramas, desses estereogramas, né, são as projeções ciclográficas, né, que nos permitem observar as zonas de extensão e as zonas de compressão, né, ao longo do maciço, tá certo? Bem como a distribuição, né, das medidas, né, de caimento desses diques. E aí a gente observa que basicamente esses diques, né, caem são quase todos eles verticais ou subverticais, com caimentos na faixa de 75 a 90 graus. Né? Então, isso é mais uma feição que realça essa composição ortogonal. Ou seja, a gente já tem
por conta desses diques traquíticos e dos seus diques correlacionáveis, né, de outras composições alcalinas, essa característica deles serem subverticalizados, o que já gera, né, um plano de fraqueza facilitador da movimentação desse nosso material quando de um evento, digamos assim, de movimento de massa, tá certo? Quando a gente olha especificamente em relação aos traquitos, reparem que as direções elas mudam um pouco, tá? Né? Elas mudam um pouco, mostrando essa questão da ortogonalidade, né? Você vai compor essa direção com essa outra direção noroeste que foi medida nas outras rochas para a criação, então, desse padrão ortogonal, tá? A mesma coisa feita aqui, né? No caso aqui para as direções dos basaltos, né? A gente vê que aqui no caso dos basaltos a gente tem uma concentração maior, né? Uma dispersão menor em termos de direção, mas a gente vê a questão da verticalidade se mantendo, tá certo? E os componentes extensionais e distensionais podem ser observados aqui no nosso diagrama ciclográfico, tá? Obviamente, eu não vou entrar no detalhamento desse material, isso denotaria a gente ter bastante mais tempo para cuidar disso, tá? Só estou mostrando as características, né, do ponto de vista do trabalho estatístico que é feito a partir do momento que a gente recupera essa informação no campo, tá? A gente vai tratar essa informação de maneira estatística, né? A gente vai olhar para esses diagramas, mas a gente não pode perder a perspectiva daquilo que a gente viu no campo, né? Então a gente tem que unir aquilo que a gente trouxe de informação do campo, né, das feições observadas, com essas feições agora observadas do ponto de vista do tratamento probabilístico, e com isso a gente constrói um modelo, né, para entender os eventos que estão acontecendo por lá. A isso eu chamo geologia estrutural aplicada, tá certo? É você conseguir transformar aquela informação que você coletou no campo, do ponto de vista do seu uso tradicional da bússola, coletando a informação dos planos de fratura os mais variados possível, definindo essas famílias de planos de fratura, tá certo? Observando o seu comportamento estatístico nos diagramas apropriados, mas juntar isso com a informação que você está trazendo de campo para que isso produza alguma coisa, né? No sentido de você orientar, por exemplo, o engenheiro de Minas, né, na colocação do material explosivo para que ele aproveite esses planos de fratura a favor, né, da produção, usando menos material explosivo e, com isso, destruindo menos o maciço rochoso, mantendo a sua característica estrutural que leva, né, ao entendimento da produção muito mais facilitado, tá certo? Você tem que usar, então, a geologia estrutural a seu favor e não de forma aleatória. Se você não usa esse controle, você pode muito bem estar colocando o seu explosivo exatamente, por exemplo, ao longo de um plano de fratura, e com isso você está propagando esse plano, está abrindo esse plano para regiões onde ele ainda se mantém fechado, preservando a característica do maciço rochoso. Na hora que você faz isso, a percolação de água pode aumentar, tá certo? E você pode começar a criar fraturas de alívio que você não tem o controle, porque você não está nem mesmo as observando, e com isso você diminui a capacidade do maciço rochoso de resistir, e ele passa efetivamente a ser algo problemático do ponto de vista da sua manutenção local, né? E com isso, eventualmente, algum escorregamento pode acontecer. Então, aqui estão os dados referentes aos basaltos, tá certo? Portanto, o mesmo tratamento estatístico que foi dado aos diques traquíticos foi dado aos diques basálticos. E a gente aqui, essa imagem é para mostrar como é que você consegue olhar do ponto de vista regional, olhar, portanto, né, numa escala de 1 para 250 mil ou 1 para 500 mil, e você vê os mesmos planos de fratura que você viu localmente aqui, ó, na sua pedreira, né? Planos de fraturas, esses aqui em azul um pouco mais escuro, referentes ao trend de posicionamento principal dos basaltos,
tá certo? Dos diques basálticos, e esses trends ortogonais para noroeste, né? Esse aqui para nordeste, esse para noroeste, o posicionamento preferencial das rochas de composição alcalina, principalmente associado aos traquitos e aos conolitos, tá? Então a gente traz isso de uma informação absolutamente regional para uma informação absolutamente pontual dentro, né, de uma perspectiva de uso da informação geológica. Bom, se a gente faz uma aproximação maior, e aí olhando a nossa área de interesse, que está aqui nessa área circulada, né, o maciço de Ericeira Montanha, a gente observa que a distribuição desses planos, né, a distribuição dessas fraturas que conseguem ser observadas a nível regional, portanto, elas se transformam em lineamentos, né, elas se distribuem de uma maneira, vamos chamar de aleatória a princípio, dentro do maciço. Tá? Então, a gente tem as direções marcadas aqui, né, para NE, assim como a gente tem as direções marcadas aqui para NW. E aqui fora, essas linhas em roxo representam, né, basicamente as ocorrências, digamos, de diques mais regionais, diques que podem ser acompanhados ao longo de alguns quilômetros, às vezes, né, que mostram a predominância, novamente, dessas duas direções, né, Nordeste, né, e Noroeste. Obviamente, isso vai trazer uma influência direta na estruturação do nosso maciço rochoso, como não poderia deixar de ser. Legal? Então, quando a gente olha dentro agora da frente de produção, né, da nossa pedreira, a gente vê lá, ó, marcado essa direção SENW, portanto, a direção que é condicionada pela presença dos diques de rocha alcalina, tá? De uma forma predominante em relação às direções marcadas pelos diques de rochas basálticas, que seriam, né, nesse caso, essas aqui, NESW. Tá? As frentes principais de exploração das pedreiras, da pedreira, especificamente lá da ESAM, ela está condicionada pelos diques de rochas alcalinas, que são esses aqui. Esse afloramento aqui, né, esse afloramento de rocha alcalina que está aqui, ele ocorre aqui no fundo, né, aqui nessa área da pedreira. Portanto, essa frente aqui, na verdade, ela meio que está estabelecida como função de um prolongamento da direção desses diques. Tá? E esses cortes aqui perpendiculares representam, né, na área de produção, representam essas direções aqui para NE. Né? Então, preferencialmente, essa pedreira está estruturada ao longo, né, de um plano de fraqueza, né, do maciço rochoso, estabelecido pelos diques de traquitos. Tá certo? Essa é a nossa interpretação. E quando a gente vê isso aqui de frente, obviamente, a gente vê uma quantidade enorme de variação litológica, porque praticamente todos os litotipos vão estar cortados por conta dessa posição ortogonal do corte do talude feito aqui. Tá? Bom, isso tem repercussão do ponto de vista das características da pedreira. Tá? A gente tem dentro da pedreira que levar em consideração desse nosso estudo feições que aí não são mais regionalizadas, digamos assim. Elas são feições que têm que ser levantadas e entendidas localmente. Então, por exemplo, a definição das fraturas de alívio. Tá aqui nessa imagem, a gente vê toda essa área aqui, né? Toda essa área, ela está umedecida. E ela está umedecida porque, mesmo em tempos de seca, você tem uma percolação permanentemente de água por conta da presença dessas fraturas de alívio. O maciço rochoso absorve uma certa quantidade de água e essas fraturas de alívio, como o nome está dizendo, elas representam zonas de alívio de pressão para onde, então, esses fluidos acabam drenando.
A questão e a preocupação que leva em relação à presença dessas fraturas é que esse fluxo acaba lixiviando todo o material que está no plano da fratura. E com isso essa fratura vai se ampliando cada vez mais. Obviamente, a ampliação, né, da largura dessa área afeta digamos assim, a resistência do maciço rochoso. E isso pode provocar movimentos de massas internos. Tá? Isso é uma feição que é muito presente dentro dessa área que está sendo minerada, assim como é presente a quantidade, né, principalmente nas áreas de inclinação mais baixa, de solo residual. Né? Então, há o desenvolvimento de um solo residual, essas rochas alcalinas são relativamente fáceis de serem alteradas e gera aqui um perfil de solo bastante importante. Quando você associa isso a essas áreas aqui que estão fraturadas, né, qualquer deslocamento que se dê nesse nível mais baixo vai fazer com que esse solo residual acabe se movendo e provocando aí um deslizamento. Isso é muito comum, né? Principalmente nessas áreas aqui mais altas, onde, na verdade, o solo residual é uma fração pequena, né? O espessamento dele é pequeno e até por conta da inclinação da encosta ser maior. Tá? Então, qualquer movimento que ocorra aqui embaixo, às vezes a própria trepidação mesmo, por conta das explosões, faz com que esse material aqui ele acabe por sofrer movimentação. Tá certo? Isso são coisas que você tem que considerar na hora que você está orientando o processo produtivo dentro dessa área. E aqui o fato que nos levou, né, acabou nos levando para lá, que é a presença desse mega escorregamento, tá certo? É um mega escorregamento a meia encosta, né, que inclusive provocou o fechamento da frente de produção por cerca de 18 dias, mais ou menos, até que foi possível liberar o trabalho do pessoal, que teve que ser reconstruída a estrada para passagem de caminhão, a frente de produção teve que ser deslocada. Então, vocês imaginam o custo disso. Né? E esse material movimentou blocos muito grandes. Aqui a gente tem, por exemplo, um bloco que a gente estima na faixa aí de 500 metros cúbicos. E deixou a meia encosta um volume enorme de blocos menores em condição de metaestabilidade. Eles estão lá parados a meia encosta, tá certo? Mas nada garante que eles não venham a se movimentar. Até porque são blocos menores e com o processo de chuva, que lá é intenso, inclusive, as chuvaradas lá são muito fortes, vai lixiviando o apoio desses blocos, tá certo? E acaba por soltar esses blocos acabam descendo a meia encosta. Né? Esse bloco aqui, por exemplo, esse megabloco, que está representado aqui na imagem de baixo, né, a gente consegue marcar da onde ele saiu. Né? Ele tem aqui ainda a forma do paralelo dele, e a gente consegue meio que reproduzir a posição de onde ele saiu lá da meia encosta. Esse bloco aqui é uma grande preocupação, né? Porque ele continua parado lá. Né? E repara, a distância dele da área do talude não chega a ser muito expressiva. Né? Então, qualquer movimentação, digamos que detone o movimento, que possa lixiviar esse material que hoje está calçando esse bloco, a gente já vê aqui, por exemplo, um pedaço aqui separando, né? Pode fazer com que esse bloco desça a meia encosta e aí o estrago vai ser realmente bastante expressivo. Tá? Essas fraturas de alívio, como eu falei, elas têm penetratividade. Né? Essa penetratividade faz com que mesmo em dias de seca, ou mesmo em estações secas, essas áreas continuem drenando água. As fraturas de alívio, eu insisto, elas funcionam como sendo uma área de escape de tensão e todo esse fluido acumulado pelo maciço, absorvido pelo maciço, drena para essas fraturas, tá certo? Então, essas são áreas de instabilidade também, né? Porque a percolação da água vai provocando, como a gente pode ver aqui, né, ao longo dos planos da fratura, modificações hidrotermais. Aqui está um plano de fratura.
Repara só como é que esse plano de fratura aqui está com esse material esbranquiçado, que representa exatamente o crescimento desses minerais secundários nesses planos. Tudo isso leva à perda de qualidade do maciço e é um fator, né, que pode ser entendido como de deflagração do movimento de massa que possa vir a acontecer. Só para vocês terem a ideia do tamanho do problema, olha aqui a nossa escala aqui, ó. Aqui está aqui, né? Um dos garotos que me auxiliou, né? Um dos alunos na época que me auxiliou nesse trabalho, para a gente ter a noção do tamanho do problema. E repara que essa meia imposta aqui, logo acima, né? Está lotada de blocos, lotada de pequenos blocos. Então essa, inclusive, é uma área relativamente perigosa para se trabalhar. Há que se trabalhar sempre com toda a parafernália de segurança, né? E sempre olhando para cima, tá? A quantidade de blocos soltos é sempre muito grande. Isso é uma preocupação que qualquer trabalho em pedreira a gente deva ter. Equipamento de segurança sempre, né? Uma calça grossa, botas, tá certo? Capacete, óculos de proteção. Esses são os elementos mínimos necessários para a gente garantir a segurança nessa questão do trabalho. Tá? Aqui uma visão geral, então, do tamanho do problema. Está aqui aquele bloco, né? Fiz referência ali atrás. Né? Está aqui a frente de trabalho, a frente de produção hoje está aqui nesse buraco, ela está afundada. Né? Aquela área onde a gente tinha as fraturas de alívio está localizada aqui e descendo para essa área aqui, né? E essa área hoje foi abandonada do ponto de vista da produção, porque qualquer movimentação que se faça nessa área, evidentemente, vai causar abalos nesse material aqui em cima entulhado, e esse material pode descer, fechando mais uma vez a produção como um todo, tá certo? Então, essa área foi meio que isolada ali, não se mexe ali, a frente de produção foi deslocada para o material poder continuar sendo extraído, tá? E aqui, né, a configuração do ponto de vista dos planos, né, SEMW, né, de novo, aquela relação existente com o material traquítico, né, portanto, esses diques estão condicionando ou condicionaram pelo menos a implantação das frentes de produção, tá? E aqui a gente vê, ó, os processos de desplacamento dos blocos por gravidade. Vocês reparem nitidamente aqui, ó, tá faltando um pedaço aqui que já caiu, né? Então você tem um corte aqui horizontal e a gravidade força esse corte horizontal, tá certo? E a gente vê que o material movimentado está todo fraturado. Então a tendência é que isso aconteça de uma maneira permanente, tá certo? Não há por que parar. A solução para isso é ou fechar a pedreira ou, pelo menos durante um tempo, para que se faça a remoção desse material aqui e use esse material como elemento produtivo. Mas para isso você precisaria, na área aqui de movimentação, reservar uma área para quando você derrubar esse material, você conseguir alocar toda ela, né, todo esse material para a produção. Hoje em dia, como a produção está muito baixa, isso não é viável do ponto de vista econômico. Tá? Aqui estão as superfícies, né, de deslizamento apontadas aí por essas setas. Está aqui o nosso bloco de novo, só para a gente ver. Né? Está faltando um pedaço bem grande aqui do nosso maciço, né, que evidentemente implicou em perda de capacidade por conta da atividade da pedreira, evidentemente, né? Isso é um agente facilitador, né? Mas também por essa característica que ele apresenta aqui de ser fortemente fraturado e todo ele interdigitado com esses diques. A entrada, a mecânica de posicionamento desses diques leva também, obviamente, a mudanças na rocha encaixante, que podem fragilizar essa rocha encaixante, tá certo? E fragilizando essa rocha encaixante, o maciço como um todo tem uma modificação, digamos assim, na sua capacidade de resistência. Tá? Então, encerrando, eu acho que fica claro, né, que o trabalho do geólogo, né, em áreas urbanas, ele passa por várias possibilidades.
né? Desde as intervenções mais, digamos assim, mais regionalizadas, como a gente viu lá na questão das furnas de HCIS, a coisas mais específicas, né, atuando pontualmente numa propriedade privada e tentando dar segurança, tá certo, àquela propriedade, como foi no caso da Joatinga, né, ou em áreas de produção. A gente não pode esquecer que pedreiras são áreas de produção mineral e elas precisam ter a atenção do geólogo nesse sentido. Esse é um espaço que não vem sendo, quer dizer, nunca foi ocupado, mas vem sendo agora, de uma forma bem lenta, vem sendo ocupado por nós, no sentido de levar essa informação geológica e trabalhar lado a lado com o engenheiro de Minas, né, na maximização do processo produtivo, com mínima, ou pelo menos tentando minimizar as ações desse processo produtivo, né, no que diz respeito à questão de segurança. Tá? Então, esse aspecto, principalmente essas feições estruturais básicas, reparem que aqui eu não gastei tempo falando de tensões em quartzo, enfim, nada daquela geologia estrutural muito específica, tá certo? Eu falei única e exclusivamente de medição de planos de fratura, de medições de fraturas de alívio, de medições de fraturas de alívio, né, dos planos dessas fraturas e das foliações. Isso já é um volume de informação suficiente para que a gente use essa informação na melhoria na capacidade de busca de soluções, na melhoria, inclusive, no caso das pedreiras, de uma produção um pouco mais controlada, tá certo? Então a gente precisa ter a noção de que a geologia estrutural, né, ela é sim uma ferramenta básica para a gente usar na geologia urbana, mas dentro de certas limitações. Eu não preciso ir muito além, né, daquilo que é uma geologia básica para transformar essa geologia estrutural básica numa geologia estrutural aplicada de forma efetiva na solução de problemas geológicos em áreas povoadas, em áreas urbanas. Tá certo? Ok. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês consigam dar uma olhada nesse vídeo e a gente vai estar pronto para discutir isso no nosso próximo encontro virtual. Tá legal? Um abraço para todos vocês.